E aí galera, beleza? Eu vim aqui hoje só para falar sobre um projeto que eu decidi iniciar, ou melhor, reiniciar, que na verdade não é uma coisa nova na minha vida, mas é uma coisa que eu já fiz por muitos anos e parei, agora quero voltar bem ativa, saudável, que são as corridas de rua. Há anos atrás eu iniciei algumas corridas de rua. Na época eu deveria ter uns 115, 120 quilos. E mesmo assim iniciei as corridas de rua, né? Nessas corridas eu comecei minha primeira corrida foi a do Colégio Arbus, em São Bernardo. E nessa corrida foram 7 quilômetros. E eu posso dizer que foi a pior corrida da minha vida. Não só por ser a primeira, eu não estar preparada, por mais que eu tenha praticado esporte a vida inteira, mas também porque foi um percurso muito questionável para iniciante, porque eram 7 quilômetros, mas não tinha muita estrutura na época. Se eu não me engano foi a primeira corrida, não tenho certeza se foi a primeira corrida do próprio organizador, mas subidas e descidas muito intensas. Para quem estava iniciando, realmente foi bem complicada. Foi uma corrida com custo-benefício ruim por conta de valor, mas eu precisava dar o primeiro passo. Então eu fiz a minha primeira corrida. Vou colocar a foto aqui para vocês verem como é que eu estava na minha primeira corrida. E a corrida me deu um prazer que eu não imaginava. Comecei a aumentar, então eu mesmo fazia os meus treinos. Eu trabalhava, uma época das corridas, eu trabalhei próximo ao Carandiru, a estação de metrô do Carandiru, num laboratório. Eu era técnico químico na época e tinha 1 hora de almoço. Então meu treino era simples, era meia hora correndo, 5 quilômetros, era a média. Então 15 minutos, 2,5 km indo em alguma direção e 15 voltando, sentido trabalho. Com esse treino ainda tinha mais meia hora, dava tempo de eu tomar banho e almoçar ainda. Então quase todos os dias, pelo menos em dias de tempo bom, apesar que nessa época eu não tinha muito frescura com relação ao clima. Então basicamente eu corria com chuva, com sol, com frio. E fui cada vez evoluindo mais. Perdi peso bastante na época. Então comecei a fazer corridas mais intensas. Comecei a fazer os 10 quilômetros, corrida de 12, de 21. Meia maratonas eu cheguei a fazer umas 4, 5, se não me engano. Até me preparar, 1 ano depois, um período relativamente curto, né? Para fazer minha primeira maratona, 42 quilômetros. Um pouquinho mais, alguns metros a mais. Eu me organizei para a Maratona de São Paulo. A largada era no Parque do Ibirapuera, se não me engano. Nós íamos até a USP e voltávamos. Então assim, foi uma corrida. Eu pretendia fazer em 4 horas, ou seja, 1 hora cada 10 quilômetros. Porém, por conta, ainda tinha um certo excesso de peso, apesar dos treinos e 1 ano correndo, o corpo não aguentava muito assim. Então eu acabei fazendo em 5 horas e pouquinho. Fiz algumas paradas, não fiz correndo o tempo todo. Então lá depois do 30º quilômetro, chegando pro 40º, lá pelo 33, por aí, eu revezava. Corria 2 e caminhava 1, porque senão não ia aguentar até o final da prova. Mas acabei aguentando. E como toda prova que você supera seus limites, óbvio, né? Vou passar a linha de chegada mais chorando que uma criança de 3 anos de idade apanhada. Então, gostei. Continuei fazendo minhas provas. Maratona foi a única essa. E entre outras corridas que tiveram
caráteres assim sentimentais, corrida do Graac, corridas beneficentes em geral. Fiz muita corrida na pipoca por conta de valores das inscrições. Então eu corria, entrava no meio da galera e corria. Não ganhava nada, mas eu tinha feito a corrida. E uma corrida interessante também que eu fiz foi a do bombeiro. Que a do bombeiro é feita todo ano lá no Museu do Ipiranga, no bairro mesmo. Então eu saio de São Bernardo, vou até o Sacomã de ônibus. Só que eu já vou de uniforme de corrida, aquele short El-Chan, né? Não tão colado, mas curtinho. E número da corrida e só. Só que eu fui e tava chovendo. Então eu de camiseta da corrida, aquele tecido finíssimo, o short curto para poder correr, e chuva e frio. Já tá uns 13 graus no dia. Fiz a prova morrendo, mas fiz a prova. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano a do bombeiro é 9 km. No final da corrida acabou a chuva e o frio melhorou um pouco, é próximo do horário do almoço. Eu tava tendo um evento, tipo uma Olimpíada dos Bombeiros, com eventos de escalada, montagem da mangueira de incêndio para poder atender, etc, entre outras coisas. Levantamento de peso, lá para os powerlift da vida. Então assim, eu já tinha uma pretensão por muitos anos de prestar concurso para Polícia Militar e Bombeiro. Explicarei futuramente o que houve, o porquê eu não consegui. Em todos esses anos, foram talvez 12 anos tentando. Então tem história. E basicamente as corridas me deram sempre alegria, tirando os valores, né, que hoje em dia tá cada vez mais caro as corridas. Mas conhecia muitos amigos, fiz muitas amizades. Conheci um grupo do GPA, do Grupo Pão de Açúcar. Nós nos reuníamos muito para organizar as corridas. Nos encontrávamos nas corridas aleatoriamente. Hoje estou num grupo do WhatsApp deles faz muito tempo. Desde uma corrida que a gente fez em grupo, que a gente fez duas, aliás. A volta a Ilhabela, que se não me engano são 122 km de volta. Só que aí eu fiz é uma equipe que se monta, e eu fiz o percurso da Praia de Castelhanos. Ou seja, eu atravessei a Ilhabela até a Praia de Castelhanos e voltei. Se não me engano foram 22 km. E é relativamente corrida de montanha, não diria exatamente de montanha, mas foi na terra, foi um terreno bem mais difícil assim. E foi uma prova bem cansativa, não pela distância ou pela dificuldade, mas pelo horário que eu saí, porque eu dependia que outro corredor chegasse onde eu estava para eu poder largar. E no horário que eu saí já era bem próximo do almoço, por mais que eu gostasse de treinar no horário do almoço. Me causou dificuldades porque eles tinham retirado os pontos de água. Então eu fiz a corrida seco. E uma outra prova que também para mim foi a que eu mais gostei de todas foi a 75 da de Maresias Bertioga. Eu fiz o último percurso, era em equipe também. Era um percurso, sei lá, acho que eram 12 km, se eu não me engano, 11 por aí. Então 90% era subida de serra, extremamente pesada a subida. O último quilômetro era uma descida frenética assim, você descia desembestado. Você ter controle ali depois de 11 km subindo era punk. E os últimos metros era na areia da praia, areia fofa, né? Pra você terminar a prova. Fiz essa prova eu não cansei tanto, foi ótima. A de Ilhabela eu cansei um pouco mais. Agora a maratona completa a de São Paulo foi um caos, porque realmente fiquei uns 3, 4 dias praticamente sentado o dia inteiro porque eu não conseguia andar. Mas sem enrolação.
alguns resumos de algumas corridas que eu tive. Tem corridas mais interessantes, outras histórias, etc, acontecimentos engraçados em provas de corrida. Mas o meu objetivo é para agora, em 2020, nós já estamos em 2019, quase no meio do ano, fazer minha maratona. Então todos os dias eu estou tentando andar um pouco para depois passar a trotar, passar a correr, pelo menos na academia, é o que eu estou tentando fazer. Então essa semana, com 3 dias de treino, consegui 2 efetivos, um de 30 minutos e um de 37, se eu não me engano, de esteira. Ainda no caminhar acelerado. Ainda meus joelhos não vou forçar joelho e tornozelo ainda por conta do excesso de peso. Mas é um objetivo que eu tenho agora. Voltar a fazer as corridas de rua, começar nas caminhadas de 5 km, depois ir para os 10, ir para os 21, tentar fazer umas 3 de 21 e me preparar para os 42 novamente. Óbvio que vai ser bem difícil, é um prazo que eu estou me dando extremamente curto, tendo em vista o meu porte físico atual, a minha questão de saúde atual. Tenho que recuperar todo o meu aeróbico, que eu fico ofegante e subir 10 degraus de escada, então tá complicado, mas eu diria que não vai ser impossível. Eu tenho os amigos corredores que vão me incentivar bastante, alguns já estão me incentivando já, inclusive o Jobson, que é um ultramaratonista. Depois eu vou passar as páginas dele para vocês verem que o cara é Maresias Bertioga, 75 km, ele já fez mais de uma vez sozinho, solo, 75 completo. Enfim, então um dos objetivos desse ano, dos próximos meses, voltar às corridas de rua, voltar às meias maratonas e voltar à maratona. E é isso aí. Pode ser que eu não consiga treinar todos os dias, mas vou tentar não deixar o humor e a minha mente impedir essa tentativa. Então é isso aí, gente. Se cuida aí, um abraço e até breve.